Olá pessoal, agora vamos começar nosso segundo tópico aqui, códigos. Então, também utilizando como base nossos sistemas digitais do TOSS, 10ª edição, aqui no capítulo 2. Então, esses mais detalhes vocês encontram lá no TOSS no capítulo 2. Quando a gente fala sobre códigos, então, temos que pensar primeiro em qual é a função, o que é codificar. Então, codificar vai ser o quê? Vai ser um processo de estabelecer um grupo de bits, ou de uma forma mais genérica, de estabelecer alguma forma de algum grupo de caracteres, né, para representar uma determinada informação. Aqui no nosso caso, como a gente está trabalhando com números binários, né, e também as consequências, né, com números hexadecimais, por exemplo, ele vai ser um processo, então, de estabelecer um grupo de bits, né, um código binário, para representar alguma informação. Então, a gente pode utilizar para representação de números, letras ou outros caracteres. Né? Então, diferente do que a gente viu lá nos sistemas numéricos, lá no primeiro tópico, aqui, numa codificação, a gente desenvolve, então, uma tabela de conversão. Lá a gente tem uma, uma forma de cálculo, né? uma relação matemática entre uma base e outra. Aqui, para um código, normalmente você tem uma tabela de conversão de um para o outro. Então, aqui como exemplo, pode usar como um exemplo bem básico o código Morse, que era utilizado, hoje em dia já praticamente caiu em desuso, para transmissão em meios em que não era possível transmitir voz. Então aí se codificavam as letras em formas de pulsos curtos ou pulsos compridos, de forma a conseguir transmitir uma mensagem num canal onde você só conseguia transmitir esse tipo de informação. Então, por exemplo, aqui o caractere A, em código Morse, seria um pulso curto e um comprido. O caractere B seria um comprido e 3 curtos. E assim, existe uma tabela de conversão daí dos caracteres para os números de pulsos. Né? Aí, como exemplos de código, a gente tem o binário mesmo, que é uma forma de codificação por si só. Né? O BCD em excesso 3, a gente vai ver sobre o BCD, que é uma forma simplificada de passar de representação de números decimais em binário. Tá? Código de Gray e ASCII. Tá? A gente vai falar um pouquinho a respeito de cada um deles aqui na aula. Então, falando um pouquinho de binário a gente já viu que é a conversão aí de um número decimal para o seu número binário. Então, aí, de acordo com o crescimento do número decimal, a gente vai também crescendo o número binário. E a conversão a gente já viu lá na aula passada, como a gente faz a conversão de decimal para binário e de binário para decimal. Então, o próprio código binário ele é uma forma de se representar um número decimal, por exemplo, ou outro número em outra base, aqui utilizando somente 2 caracteres, somente 2 bits. Já o código BCD, a gente vai comentar um pouquinho agora a respeito de outros códigos. Né? Então, o BCD ele vem no nome Binary Codes Decimal, ou decimal codificado binário, né? Que utiliza o que? Ele utiliza 4 bits, tá? Para codificar os dígitos de 0 a 9. Então, a gente utiliza lá a sequência de 4 bits, como a gente já viu lá em hexadecimal, então que vai de 000 aqui até 1001, que seria o 9. Tá? E aí seriam inválidos os demais bits, desculpa, as demais sequências, né? Que seria o equivalente aqui ao A em hexa, né? O equivalente ao A até o F, né? Então A, B, C, o D, o E e o F, eles seriam ou eles são inválidos aqui no código BCD. Tá? O BCD é bastante utilizado até para displays, aqueles displays antigos, a gente ainda acha em
alguns relógios antigos com display de 7 segmentos, em que você representa o número ali naquele displayzinho de 7 LEDs, de 7 segmentos. Então a gente utiliza contadores em BCD para gerar cada um daqueles códigos, né, dos números que vão ali naqueles displays de 7 segmentos. Inclusive, existe um circuito integrado que é bastante popular, que ele faz a conversão aí de BCD para 7 segmentos. Né? Então, o código BCD é um código que foi bastante utilizado, hoje já não é tão utilizado mais, mas ele era bastante utilizado e ainda é em alguns casos quando utiliza aquele tipo de display. Então, o BCD 8421 é chamado de BCD natural, e o 8421 que a gente já sabe, né? Esse aqui é a sequência das potências de 2 que representam cada um dos nossos bits, né? Então, o 1 aqui é o 2 ao quadrado, o 1 é o 2 a 0, o 2 é o 2 a 1, o 4 é o 2 ao quadrado e o 8 é 2 ao cubo. Né? Então, por isso que a gente chama de BCD 8421. E ele segue aquela sequência dos bits, né? De 4 bits, com representação aqui do 0 até o 9. Tá? Sendo 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, o 2, 0, 0, 1, 0, o 3, 0, 0, 1, 1, o 4, 0, 1, 0, 0, o 5, 0, 1, 0, 1, o 6, 0, 1, 1, 0, o 7, 0, 1, 1, o 8, 1, 0, 0, 0 e o 9, 1, 0, 0, 1. E aí, a partir do A, né, que seria 1, 0, 1, 0, eles já são inválidos, né? São caracteres inválidos. Então, como que a gente representa aí um número decimal em BCD, tá? E como que a gente compara ele com um número binário. Então, assim, a gente pegar um número decimal aqui e pegar o binário equivalente dele, do 0 até o 9 eles vão ser totalmente iguais, tanto o binário quanto o BCD. Tá? Só que a partir do 10, né, a representação em binário segue aqui 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, tá? Que é a sequência aqui do número binário. Já o BCD não. O BCD ele vai agregar mais 4 outros bits, tá? Para representar o próximo caractere. Então, cada caractere ele é representado em 4 bits, em BCD. Então, de 0 a 9 ele vai continuar igual, só que aí a partir do 10 a gente tem que colocar mais 4 bits, 0001, para representar o caractere 1, e depois 0000 para representar o caractere 0. Depois 0001 no 11, né, para representar o 1, e 0001 para representar o outro 1. Tá? Então a gente vai ter aqui o 1 e 0, que representa o 10, aqui o 1 e o 1, que representam o 11. E aqui 0001, 1 e 0010, que é o 2, para representar o 12. Né? E assim por diante. Então, se a gente tiver aqui, no caso de BCD, se a gente tem um caractere só em decimal, a gente vai ter 4 bits. Se a gente tiver 2 caracteres, a gente vai ter 8 bits. Tá? Se a gente tiver 3 caracteres, a gente vai ter 12 bits. Tá? Então, a gente vê que o BCD ele não é muito otimizado, que o código binário ele é bem mais otimizado que o código BCD. Só que o BCD ele é muito mais intuitivo. Tá? Por quê? Porque a gente usa os números binários até 9, tá? E depois vai crescendo como se fosse uma base decimal. Né? Então a gente tem uma conversão direta, no BCD a gente tem uma conversão direta do binário para o decimal, porque a gente está ignorando as outras palavras, né, que estariam como inválidas aqui. Então aqui temos um exemplo de como que a gente faz a conversão de número decimal para um número BCD 8421. E aí a gente compara também esse número com um número binário puro. Né? Então, o número 129 em BCD
A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar cada caractere aqui do número em decimal e vamos transformar em um número binário em 4 bits. Tá? Então o 9 ele vai virar o equivalente em 4 bits aqui, 1001. O 2 vai ser 0010 e o 1, 0001. Tá? Levando em conta que em BCD a gente sempre tem que colocar os 4 bits, diferente do binário, em que a gente pode, no bit mais significativo que eu descobri no caractere mais significativo, a gente pode ignorar os zeros à esquerda, e em BCD a gente não pode, porque a nossa resolução sempre vai ser em 4 bits. Tá? Então, o número 129 em BCD ele vai ser 0001, 0010, 1001. A gente vai precisar aqui de 12 bits para representar. Agora aqui, se a gente pegar o 129 em decimal e transformá-lo em binário puro, a gente vai chegar aqui em 10000001, que é o que? É 1 aqui vezes 10 a 0, desculpa, vezes 2 a 0, mais aqui 1 vezes 2 a 7, tá? Os outros todos são 0, que é 128 mais 1, né? Que dá 129 na base 10. Então, a gente vê que o 129, aqui a representação em binário, ele acaba sendo bem mais otimizado, porque aqui a gente está utilizando o quê? A gente está utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits para representar o número 129, enquanto em BCD a gente vai precisar de 12 bits, a gente vai precisar de 4 bits a mais aqui para fazer essa representação. Aqui como a gente passa o nosso número em BCD para decimal. Também é a mesma forma, também é bem simples, porque a gente sabe que cada grupo de 4 bits vai representar um número em decimal. Então a gente vai separar ele aqui em grupos de 4 bits. Tá? Então, a gente vai ter aqui 12 bits, a gente tem 3 grupos de 4 bits, e vai pegar o equivalente de cada um desses 4 bits aqui. Então, se a gente pegar aqui, nesse exemplo, 0101, 0011, 1001 em BCD, a gente vai separar aqui nos 4 bits, então vai pegar 1001, 0011, 0101 e vai fazer o equivalente aqui para cada um dos números de 4 bits. Então, 1001 é 9, né? Aqui é o 8 mais 1, né? 0011 é 3, né? É 2 mais 1. E 0101 é 5, né? Que vai ser aqui 4 mais 1, né? Então, para a conversão aqui de BCD 8421 para decimal é bem simples. A gente vê que os dois, na verdade, as duas operações, tanto passar de decimal para BCD 8421 e de BCD 8421 para decimal, são bem simples, porque, na verdade, o BCD ele é uma forma de tentar deixar equivalente o binário com o decimal, claro, aqui ao custo de perder algumas palavras. Né? Agora vamos falar um pouquinho a respeito do código Gray. Tá? O código Gray, na verdade, ele é uma alteração do código binário para diminuir a chance de erros aqui na leitura. Tá? Por quê? A ideia é que a sequência dos números em Gray, a gente tem apenas a variação de um bit, de um para o outro. E que aí esses bits eles sejam sempre alternados. Então a gente vai ter uma mudança de dois números sucessivos, então apenas um dígito vai mudar em 2 números sucessivos. Quer dizer, a gente tem uma distância 1 entre uma palavra e outra. Isso quer dizer o quê? Que de um número para outro, a gente vai ter uma variação de apenas um bit.
Como que isso funciona? Vamos pegar aqui, então, por exemplo, o código binário. Tá? O código binário que a gente tem aqui nessa coluna aqui, tá? Com 2 bits. Então, eu tenho aqui, ó, meu primeiro, eu vou ter com 2 bits, eu vou ter quatro números, né? 0, 1, 2 e 3, né? Se a gente pegar o binário, a gente vai ver o quê? Ó, de 0, que é 0, 0, para 1, eu tenho uma distância 1, porque eu só tive um caractere aqui que mudou, né? Que foi o 0, o menos significativo, que passou de 0 para 1. Já aqui no 1 para 2, eu tenho uma distância 2, porque eu tenho dois caracteres que mudam. Ó. O meu 0 muda para 1 e o meu 1 muda para 0. Então eu tenho dois caracteres que mudam aqui. E aqui, novamente, eu tenho uma distância 1, porque meu caractere 0 muda para 1 e o meu 1 continua sendo 1. Então aqui, na minha mudança de 1 para 2, eu vou ter uma distância 2. Tá? Então, ele é feito, como a gente falou, como a gente sabe que ele foi criado para diminuir então essa distância entre as variações e diminuir os erros quando a gente faz a contagem aqui. Então, o código de Gray, que está aqui na segunda coluna, aqui no caso para 2 bits, ele vai ser como? Ele vai ser, os dois primeiros caracteres vão ser iguais, né? Então vai ser 00, 01, tá? E aí aqui a gente vai fazer um espelhamento. Ó. Ele tem um espelhamento, por isso que a gente fala que ele é um código espelhado aqui. Ele vai ter um espelhamento aqui no bit menos significativo, sempre no bit menos significativo para o mais significativo. Como no caso aqui nós temos só dois bits, então a gente vai ter só espelhamento no bit menos significativo. Então, o espelhamento ele vai ser o quê? Ó, a gente tem 0, 1, então, e 1, 0. Olha, você vê que esse grupo aqui, ó, esse segundo grupo aqui, ele está espelhado em relação a esse primeiro grupo aqui. Tá? E aqui, o grupo dos mais significativos continua igual. Tá? No código de Gray, o grupo mais significativo sempre continua igual. Então, na prática, a nossa sequência vai ser o quê? Vai ser 00, 01, 11, 10. Tá? Então, essa vai ser a sequência no código Gray. Tá? Para 2 bits. Agora, se a gente vamos pegar o código Gray para 3 bits. Como que ele vai funcionar? A gente vai ter dois agrupamentos de espelhamento aqui. Tá? Então, a gente vai ter, lembrando que o nosso bit mais significativo ele não muda, tá? Então vai continuar aqui igual, ó, igual ele é aqui em binário. Tá? Deixa eu pegar aqui o bit mais significativo, ó, ele vai continuar tendo a mesma sequência aqui no binário e no Gray. Só os menos significativos agora agrupados nos dois menos significativos, eles vão ter um espelhamento tanto no primeiro nível aqui, quanto aqui. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Então, a gente vai ter 0001 e aqui a gente vai ter um outro espelhamento. Então, vai ser 0001, 1110, igual era lá em 2 bits. Tá? Aí, esse espelhamento aqui agora vai passar para cá também. Então, ó, esse grupo aqui, ó, todo esse grupo aqui, vai aparecer espelhado aqui. Então, vai ser o quê? 0001, 1110. Então, a gente vai ter 10, 11, 01, 00. E aqui o bit mais significativo não muda nada. Então, o código de Gray aí para 3 bits, ele vai ser 0000, desculpe, 000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100. A gente consegue ver, ó, que aqui a gente consegue manter, mesmo para 3 bits, uma distância 1, sempre entre um número e outro. Então, ó, daqui, de 000, a gente só muda 1 para 001. Aqui, ó, 001, a gente só muda 1 para
0, 1, 1. Aí aqui, ó, de 0, 1, 1, a gente só muda 1 para 0, 1, 0. Aqui, ó, de 0, 1, 0, a gente só muda 1 para 1, 1, 0. Aí, de 1, 1, 0, a gente só muda 1 para 1, 1, 1. Aí, de 1, 1, 1, a gente só vai mudar 1 para 1, 0, 1. E depois, por último, de 1, 0, 1, a gente só vai mudar 1, que vai ser 1, 0, 0. Okay? Então, esse aqui é a codificação de Gray, esse é o código de Gray. Aí, existe uma regrinha aqui, uma sequência que a gente pode fazer, então, para fazer a conversão de binário para Gray. Então, se a gente tem um número em binário, qual vai ser a minha lógica aqui para transformar de binário para Gray? A gente já viu que aqui a gente está no bit menos significativo, né, o LSB, tá, e aqui o MSB. A gente viu que o MSB do binário é igual ao do Gray, então a gente simplesmente copia um para o outro. Tá? Agora, os menos significativos. A gente vê, o mais significativo no binário, o mais significativo, ele é diferente do menos significativo? Se for, ele vai ser 1. Tá? Então, se o binário do mais significativo for diferente do binário do intermediário aqui, se sim, ele vai ser 1. Se não, ele vai ser 0. Então aqui vai ser 0. E a mesma coisa a gente compara o bit intermediário com o menos significativo. Se eles forem diferentes, ele vai ser 1. Se eles forem iguais, ele vai ser 0. Então, vamos fazer um exemplinho aqui. Se a gente tem, por exemplo, um número 1, 0, 1, tá? Em binário. Aqui, a base 2 aqui em binário. Tá? E eu quero passar para Gray. Como que eu faço? Primeiro, mais significativo, eu simplesmente copio. Então vai ser 1. Tá? Aí, o bit intermediário aqui, ele é diferente do bit mais significativo? Sim. Como ele é diferente, então ele vai ser 1. Então, daqui, por ser diferente, né? Aqui é diferente, então ele vai ser 1. Agora, o bit intermediário, ele é diferente do bit menos significativo? Sim, também. É 0, ele é 1. Então, como ele é diferente, então ele vai ser 1 aqui. Isso quer dizer o quê? Então, vou colocar o Gzinho aqui. Quer dizer que 101 em binário, ele vai ser 111 em Gray. Ok? E agora, como que eu passo a conversão inversa? De Gray para binário. Tá? De Gray para binário, como a gente viu, o MSB aqui, né? O MSB sempre é igual, então eu só copio. Tá? O MSB vai ser igual, e aqui o LSB. Tá? Aí, se eles forem diferentes, só o MSB aqui, ele é diferente do bit intermediário aqui em Gray, né? Ele é diferente do intermediário. Se sim, então ele vai ser 1. Tá? Se não, ele vai ser 0. Agora eu comparo não o meu intermediário em Gray, eu comparo o meu intermediário em binário com o meu LSB em Gray. Se eles forem diferentes, vai ser 1. Se eles não forem diferentes, vai ser 0. Então, vamos fazer aquele exemplinho de volta. Se eu tenho ali 1, 1, 1, a gente fez agora, vamos fazer o inverso. Tenho 1, 1, 1 em Gray. Né? Aí então, o meu MSB eu copio, né, para binário, eu quero passar de Gray para binário. Então, meu MSB vai ser igual, tá? E aí eu comparo.
meu MSB ele é igual ao meu, desculpa, ele é diferente do meu bit intermediário? Não é. Como ele é igual, então aqui ele vai ser 0. 0. Tá. E agora eu comparo esse aqui em binário com o meu LSB em Gray. Então, 0 é diferente de 1? Sim, é diferente. Como ele é diferente, então vai ser 1. Isso quer dizer o quê? Que o 1 em Gray vai ser 101 em binário. E essa lógica a gente pode expandir também, pode aumentar para um número maior de bits. Tá? Aqui a gente fez o exemplo com 3 bits. Isso vale tanto para a conversão de binário em Gray quanto de Gray em binário. Então, a gente pode expandir aqui e fazer para um número maior de bits. Tá? Então, a gente pode seguir essa lógica aqui para fazer a nossa conversão aqui de Gray para binário e do slide anterior de binário para Gray. Outro código que é bastante importante, isso é uma coisa que vocês, se já não viram, vão ver muito em sistemas computacionais, né? É o código ASCII. O código ASCII ele é um tipo de codificação, aqui foi uma padronização, então foi criada uma tabela de código em que se utiliza 7 bits, com 128 símbolos, existe uma versão estendida, a gente vai ver aqui também, com 8 bits, que aí são 256 símbolos, tá? Em que cada número ele vai ser equivalente a um símbolo. Então ele é utilizado para textos, por exemplo, arquivos TXT, né, arquivos de texto puro, eles são codificados em ASCII. Tá? Então ASCII quer dizer American Standard Code for Information Interchange, então que é o que é o padrão americano, o código do padrão americano para troca de informações. Então ele foi criado para ser uma forma bem básica, mas ele mesmo assim ele é utilizado até hoje. Tá? Ele é um código de 7 bits, como eu já falei, ele pode ser ele tem uma versão estendida com 256 símbolos, com 8 bits. Tá? E ele troca informação alfanumérica entre o computador e dispositivos externos, por exemplo, o teclado. Então, o teclado, quando você aperta uma tecla, ele manda o código que é equivalente ao código ASCII daquela tecla que você apertou. Tá? Então, e também em arquivos de texto. Se você abrir um arquivo de texto com um editor de ASCII, você vai conseguir ver todo o texto ali dentro. Tá? Então, é só você colocar aqui aqueles caracteres estão em ASCII e você vai conseguir ver todo o texto ali. Essa aqui é a tabelinha, é a tabela ASCII. Claro que eu não vou pedir para vocês decorarem essa tabela aqui, a gente utiliza só como referência, tá? Mas ela foi criada, então, com os caracteres. Então a gente vê aqui que a gente tem nessa tabela aqui de 0, aqui em decimal, né, até 127, ou aí em hexa, né, de 0 até 7F, que são aqui os nossos 7 bits. Tá? E elas, dá para ver que elas foram feitas para comandos, para controles. Né? Então, por exemplo, o 0 quer dizer nulo, o 1 quer dizer start of heading, desculpe, que é o início do cabeçalho, 2 é início do texto, start of text, tal. Então a gente tem aqui nos primeiros caracteres aqui, mais caracteres de controle, e aí a partir do 32 aqui a gente começa a ter caracteres de texto mesmo. Então a gente tem espaço, 32 sem espaço, 33 exclamação, aí aspas, tal, e os caracteres aqui, os números, né, alguns caracteres matemáticos, e as letras em maiúsculo e em minúsculo. Tá? Então o ASCII ele faz isso. Como o ASCII, na verdade, ele, lá na memória do computador, lá ele é um número. Ele vai ser um número em hexadecimal lá na memória do computador. Então, você pode fazer a soma deles, pode fazer operações algébricas entre eles, só que você vai obter outros caracteres. Né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, se eu quiser passar de maiúsculo para minúsculo, eu posso simplesmente pegar o caractere
hexa e diminuir 20 dele. Então, se eu pegar o A, se eu tenho todo o texto aqui, e retirar 20 de cada uma 20 em hexa, né? De cada uma dos caracteres aqui, alfabéticos, eu vou passar de minúsculo para maiúsculo. Tá? E se eu adicionar 20 também, eu passo de maiúsculo para minúsculo. Então eu posso trabalhar também esses deslocamentos aí dentro da tabela ASCII. Essa aqui é a versão estendida, tá? É a tabela estendida com caracteres especiais. Então, como ela foi criada pela versão americana, lá eles não têm, em inglês não tem acentos, né? Então, aí a versão estendida ela traz caracteres com acentos, caracteres especiais aqui de moedas e tal, como aqui, Libra, Iene e tal, alguns caracteres especiais aqui, algumas letras gregas e alguns caracteres especiais também. Essa tabela ASCII ela é bem conhecida, vocês conseguem achar bastante referência dela aí na internet, ela é bem utilizada, bem famosa. Assim. Então, como a gente faz uma conversão, por exemplo, de ASCII para binário? Aqui a gente não vai escapar de usar a tabela, né? Então, tendo uma tabela, eu tenho aqui meu A maiúsculo, por exemplo, como eu passo minha letra A maiúsculo para binário. Então, se eu for na tabela, eu vou ver que o meu A maiúsculo ele é 65 em decimal ou 41 em hexadecimal. Tá? Então, como ele é 41 em hexadecimal, eu faço a conversão aqui do hexadecimal para binário, que é bem simples, né? Vocês lembram bem disso. É só aqui separar os dois caracteres. Então, o 1 vai ser 0001 e o 4 vai ser 0100. Aqui, como é binário, eu posso ignorar esse zero à esquerda aqui, ficaria 1000001. E como que eu passo aqui o binário para ASCII? O binário para ASCII eu vou fazer o quê? Eu vou converter ele para hexa e depois vou olhar ele na tabelinha lá. Então, se eu tenho aqui 1000, 1000101 em binário, eu vou fazer o quê? Eu vou separar ele aqui em 4 bits para fazer a conversão dele para hexa, né? Então aqui, em hexa, o meu 0101 vai ser 5 e meu 0100 vai ser 4. Então, 45 em hexa, eu vou lá na tabela e vejo que ele é o meu E maiúsculo. Então, assim eu consigo fazer a conversão do meu número binário para ASCII. Okay? Outra coisa que é importante também a gente levar em conta é a adição de bits de paridade. Isso é uma coisa que é muito utilizada, tanto em transmissão de dados, quanto em armazenamento de arquivos e tal, que é a forma do que? A gente adicionar um bit de forma a gente detectar se aquela palavra tem algum erro ou não. Tá? Como a gente faz isso? A gente adiciona mais um campo, além dos bits que a gente está encaminhando, que vão formar aquela palavra, vão formar aquele caractere que a gente tá enviando, a gente adiciona um bit a mais, de forma que a gente vai transformar aquela sequência de bits sempre em número ou par ou ímpar. A gente escolhe se a gente quer fazer uma paridade par ou uma paridade ímpar. Tá? Então, como que isso vai funcionar? Então, ele é usado aqui para a gente tentar minimizar erros de transmissão ou erros de armazenamento de dados. Então, a gente faz o quê? A gente adiciona um bit extra, que é anexado à palavra, para indicar a paridade. Então, se eu tiver uma paridade par, esse bit de paridade ele vai ser de forma que o número de uns na palavra vai ser sempre par. E se ele for de paridade ímpar, né, ele vai ter um bit de paridade que vai deixar o número de uns na palavra sempre ímpar. Então eu faço o que? Eu determino, quando eu estou projetando meu sistema, se eu vou utilizar a paridade par ou paridade ímpar. E aí eu vou adicionar uns, ou não adicionar, adicionar zeros, de forma que todos as minhas palavras tenham um número ou par ou ímpar de uns.
Então, por exemplo, vamos pegar aqui, a gente tem a letra C, tá? Em ASCII, tá? E a letra C, se a gente olhar na tabela, ela é o número 43 em hexadecimal. Tá? Em 43, se a gente passar aqui para binário, ele vai ser 1100001, né? Que é o 4 e o 3. Tá? Aí eu posso fazer o quê? Se eu determinar aqui minha paridade ela vai ser par, então eu posso adicionar ou um bit no MSB ou um bit no LSB, de forma que o número de 1 seja sempre par. Então, nesse caso aqui, eu tenho quantos uns? Eu tenho 1, 2, 3 uns. Então, ele vai ser ímpar. O número natural, o número de uns naturalmente dele é ímpar. Então, eu tenho que adicionar um 1. Então, eu vou adicionar um 1. E aí, se eu colocar ele como MSB, eu vou colocar aqui no final aqui quer dizer, no início da palavra. Se ele for no LSB, eu vou colocar um 1 aqui no final da palavra. Se ele for paridade ímpar, aí o meu número de uns tem que ser ímpar. Então, ao invés de colocar 1, eu vou colocar um 0, porque daí aqui na paridade par, ao adicionar 1, eu vou ter 1, 2, 3, 4 uns. Aqui embaixo no LSB também, vou ter 1, 2, 3, 4 uns. Quer dizer, eu vou ter um número par de uns. Né? Aqui na paridade ímpar, eu vou ter sempre um número ímpar. Então, eu vou ter que adicionar um 0, que pode ser ou no LSB, ou desculpa, ou no MSB, ou no LSB, dependendo de como eu determinei no meu sistema. Então aí, como ele é uma paridade ímpar, e eu já tenho um número ímpar, eu vou adicionar então um 0. Então eu vou ter 1, 2, 3 uns, ou no LSB 1, 2, 3 uns da mesma forma. Então o bit de paridade, ele é adicionado, ele pode ser paridade par ou paridade ímpar, e ele pode ser adicionado ou como MSB ou como LSB. Vamos dar um exemplo aqui. Quais seriam as cadeias de caracteres de bits transmitidas por um computador para enviar a mensagem hello utilizando ASCII com paridade par? Então a gente quer transmitir a mensagem hello, tá? Usando ASCII com paridade par. Então primeiro a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que pegar cada um dos caracteres aqui do hello, tá? Ver qual que é o número hexa dele e transformar para binário. Tá? Então, primeiro vai ter que determinar o código ASCII de cada caractere, em seguida contar o número de uns, vai ter que transformar ele para binário, né? E em seguida contar o número de uns de cada código. Se o número de 1 for par, a gente vai ter que anexar 0 como MSB. No caso aqui, a gente determinou que vai ser MSB, né? Caso contrário, caso ele for ímpar, a gente vai adicionar um 1. Então, vamos pegar aqui o hello. O H, a gente já passou ele aqui para binário. O H aqui ele vai ser o quê? Ele vai ser 8, 4, vai ser 48 em hexa aqui, né? Se a gente contar aqui o número de uns, você vai ter 1, 2 uns. Então, como a gente determinou que é MSB, a gente não precisa colocar mais um, então vai ser 0 aqui. Tá? Já o E a gente já viu até no exemplo anterior, vai ser 4, 5, né? 45 em hexa, ou 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Aqui ó, a gente tem quantos uns? 1, 2, 3 uns. Opa, então ele é ímpar, então eu vou ter que adicionar um 1 para ele ficar com paridade par. O L vai ser o quê? O L vai ser 40, 4, desculpe, em hexa, ele vai ser 4B. Né? Então, 4B ele vai ser 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Então, quantos uns a gente vai ter aqui? 1, 2, 3. Tendo 3 bits, então a gente tem que adicionar mais um para ele ficar com paridade par, aqui no MSB. O próximo L vai ser a mesma coisa, né? o mesmo caractere, então a gente já adiciona mais um aqui também. E o O vai ser o quê? O O vai ser 4 e aqui F, né? 4F, então vai ser 1, 2, 3, 4. 4F é 1, 0, 0, 1, 1, 1. Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 uns. Então eu adiciono mais um para ele ficar par também. Então essa aqui vai ser a minha sequência de bits que eu vou ter que adicionar no hello
para que ele tenha paridade par e seja reconhecido lá como paridade par. Ok? Aí, com isso a gente fecha então essa parte de códigos, tá? Essa aqui é é um tópico um pouquinho mais curto que os sistemas numéricos ali. Tá? Vocês vão ver que os tópicos eles podem variar aqui de tamanho. Tá? E aí agora a gente vai passar para o próximo tópico. Tá? Bons estudos e até a próxima aula.